Boa noite, irmãos, irmãs, a paz de Cristo a todos, amém? Deus continue abençoando, né? Todo o ministério infantil, toda a igreja, os estrelinhas de Cristo. E quando nós falamos, né, de família, a gente lembra da nossa família, né? Nossa família carnal e a nossa família espiritual na fé, que nós precisamos, né, passar adiante aquilo que nós temos aprendido, os valores, e cada pai procura dar o melhor que tem, e nós procuramos também fazer o nosso melhor. E o tema que Deus colocou no meu coração é famílias abençoadas pela palavra de Deus. Hoje, nesse culto da família, né, foi falado muito sobre a palavra de Deus. Uma das coisas que nós, como igreja, precisamos... Paulo Sérgio, aquele fio, ele puxou junto ali, não sei se está certo. Tá. Uma das coisas que nós precisamos realmente, irmãos, é entender o valor da palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus, eu lembro que eu fui criança, sempre teve Bíblia lá em casa. Só que uma Bíblia numa estante, às vezes você tem todo o respeito, toda a reverência, mas aquela Bíblia fechada lá, ela não vai mudar muito o ambiente familiar, né? A Bíblia aberta, a Bíblia lida, a Bíblia compartilhada, essa palavra de Deus é que vai transformar a nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende como igreja cristã, irmãos, nós não cremos num líder único, humano, infalível. Nós cremos numa palavra infalível. Amém, igreja? Então, os homens são pó e cinza. Então, o líder, existem pastores jovens, pastores velhos, pastores tipo eu, meia idade. Mas uma coisa que nós temos que entender, a igreja de amanhã vai depender da igreja de hoje. Isso aqui, a gente vê as crianças brincando, aprendendo na casa de Deus. Você hoje vê aqui as pessoas brincando, mas amanhã você vai ver esses obreiros de valor que nós temos hoje na igreja, que tiveram o privilégio de ser criados na casa do Senhor. Eles vão estar, esses aqui estão brincando, pulando, fazendo bagunça. Daqui a pouco eles vão ser os pregadores, vão ser os diáconos, os pastores, os missionários da igreja. E nós precisamos investir muito na família, em todos os sentidos. E então eu queria hoje deixar um texto que está em Lucas capítulo 8, do versículo 4 a 15. É um texto bem conhecido que fala da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela tem muito a ver com o coração da gente, a nossa terra, como a gente recebe a palavra de Deus. Mas hoje eu queria que essa terra não seja somente a nossa vida, mas a nossa família também. Que a palavra de Deus, a semente de Deus venha fazer uma grande obra na nossa vida e na nossa família. Amém? Agora há pouco, né, o irmão Chiquinho até pediu, né, com a sua esposa para orar. O Daniel ganhou uma Bíblia nova, está todo feliz. Olha que presente lindo que é ganhar uma Bíblia, né? Uma Bíblia nova. Irmãos, é um dos melhores presentes que nós podemos, né, dar, receber, é a palavra de Deus. Porque eu vou dizer para os irmãos, sempre houve e sempre teve essa luta contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela muda um homem, ela muda uma família, ela muda um lugar, ela muda uma igreja. Eu queria que você pudesse colocar isso. Como é que está a nossa credibilidade com relação à Bíblia? Qual o valor da Bíblia para a gente hoje, irmãos? Qual o valor da palavra de Deus para a gente? Então, irmãos, nós temos que aprender, a valorizar a palavra de Deus e passar esses valores para frente. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Quem puder ficar em pé, por gentileza. Eu queria que hoje nós pudéssemos pensar nesse texto aqui, famílias abençoadas pela palavra de Deus. Lucas capítulo 8, do 4 ao 15, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola:
Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses cresceram com ela e sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são as que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Amém? Podem sentar, por favor. Irmãos, eu creio que uma das coisas que nós sempre precisamos ser lembrados é valorizar a palavra de Deus na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus é algo que realmente, quando ela chega na vida de uma pessoa, quantas pessoas se convertem lendo um folheto? Quantas pessoas, que às vezes as pessoas vivem um tipo de espiritualidade, porque isso já foi comprovado. Antropólogos, pessoas que estudam a humanidade de modo geral, pode pegar a civilização mais escondida no canto da terra. Todo ser humano ele vai ter uma forma de culto, uma forma de buscar a Deus, a buscar o Criador. Isso é coisa que sai de dentro do ser humano. O ser humano tem essa fome, essa sede do eterno. E glória a Deus que nós hoje temos a palavra de Deus, mostra-nos a criação, mostra como Deus escolheu um povo, mostra Deus prometendo um Salvador, mostra o pecado entrando, mas mostra a solução. Deus, através de sacrifícios, no Novo Testamento, vem a pessoa bendita de Jesus, o Salvador, e aqui Jesus explicando que a semente é maravilhosa, irmãos. A semente, ela é a palavra de Deus. Só que tem algumas coisas que atrapalham o agir dessa palavra. E nós hoje como família, irmãos, aqui, vamos dizer, se a gente fala assim, não vou falar da vida do outro porque tem o telhado. Aqui fala com o outro, nem telhado de vida, a gente não tem nem telhado. Aqui ninguém quer acusar ninguém. O que nós queremos é reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, para que a palavra de Deus venha cumprir todo o bom propósito na nossa vida. Tem um texto que, se não me falha a memória, está lá em Isaías 55, que fala assim, que a palavra de Deus vai cumprir aquilo que Deus tem planejado. Amém, igreja? Irmãos, eu queria lembrar, antes de entrar nesse texto, o que é a Bíblia para a gente. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O que é a Bíblia? E só lembrando aquela velha frase de um pastor que diz o seguinte: se você, meu irmão, ler a Bíblia e orar todo dia, você vai resolver 90% dos teus problemas. Porque muitas coisas, irmãos, medos, inseguranças, na nossa vida devocional, 80%, 90% vai ser resolvido através de uma vida devocional forte. E isso ninguém pode fazer por você. Isso ninguém pode fazer por nós, irmãos. Nós temos que ter essa nossa vida com Deus. Veja bem, teve um tempo que tinha uma tribo que só eles tinham acesso a Deus, Arthur. Hoje Jesus abriu o caminho para todos nós. E nós precisamos aprender a valorizar isso, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 2 Timóteo, eu acho que é
é o anterior a esse, depois esse. Fala comigo assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Olha só, irmãos, aqui inspirada quer dizer soprada. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí termina o outro versículo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, se nós queremos ser melhores pais, melhor ser humano, a palavra de Deus, ela tem esse poder de lapidar a gente. Quantas coisas que a gente, vamos supor, com 11 anos eu fui trabalhar num ambiente de trabalho, pessoas que eram ímpios. Quantas coisas me ensinaram errado. E você, às vezes, você está num ambiente de trabalho que tem pessoas que não conhecem a verdade, mas tem pessoas que têm um poder de influência muito grande. Você sabia disso? Que tem pessoas que têm uma capacidade de influenciar pessoas. E eu quero dizer para você que o que precisa influenciar a nossa vida, temperar a nossa vida, lapidar a nossa vida, é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Olha só mais esse versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Irmãos, não há segredo, não há uma fórmula mágica, mas há a palavra de Deus que é a base para toda a família ser feliz. O Senhor fala que aquele que colocar a sua vida na rocha, ou seja, na sua palavra, vai vir a enchente, vai vir a tempestade e não vai derrubar. Agora, aquele que não tiver alicerçado na palavra de Deus, não vai aguentar o tranco. Está na Bíblia. E olha só o que diz aqui. Sabendo primeiramente, aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que hoje, glória a Deus, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mas não tem ninguém mais para acrescentar uma palavra à Bíblia. O cânon está fechado. Amém? Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Deus escolheu algumas pessoas para escreverem a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus liberta. Uma hora dessa tem pessoas que estão dentro de uma delegacia, de um presídio. Estão lendo a Bíblia e Deus está transformando a vida dela lá. O pastor Po Yang-Shu foi um homem que uma menina evangelizou, que ele a maltratou, que foi o pastor da maior igreja do mundo na Coreia, que morreu há pouco tempo. Ele foi evangelizado por uma moça que ele maltratou ela foi embora, ela deixou a Bíblia, ele leu a Bíblia e ele se converteu. Então a Bíblia tem o poder de transformar vidas. Se você tiver coragem de abrir a Bíblia para ler, pode ter certeza que Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Então essa é a palavra de Deus. E nesse versículo aqui, de Lucas capítulo 8, do versículo 9 ao 11, diz assim: e os seus discípulos interrogaram, que parábola é essa? Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios. Irmãos, a palavra de Deus revela mistérios para a gente. Os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E ele vai dizer, esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Irmãos, aqui, eu estou fazendo assim, ó. Eu estou fazendo assim. O irmão Osés, que esteve aqui dirigindo o culto, ele ficou fazendo aqui. O ministério infantil ficou aqui, ó, jogando semente. Agora, como é que caiu aí? Como que essa semente caiu aí? Porque aqui, a semente lançada é a semente da palavra de Deus. E nós hoje, como famílias, como que está o nosso coração? Como é que está o coração da nossa família? Irmãos, eu não sei você, eu amo a minha família é uma bênção. Mas eu creio que Deus tem mais para a minha vida. Eu creio que Deus tem mais para a minha família. E eu creio que Deus tem abençoado muito a sua vida, a sua família. E creio que Deus tem coisas lindas para fazer na sua família em nome de Jesus. Amém?
Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, diante desse texto: não permita que o diabo roube a palavra de Deus do seu coração e da sua família. Irmãos, ele começa a explicar aqui no versículo 12, ele fala assim: o nome da primeira semente poderia ser a beira do caminho. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Irmãos, isso aqui tem a ver, você já viu um chão duro, um chão pisado? Beira do caminho é um lugar que tudo passa. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes tem lugares na família que já virou a beira de caminho. O coração está tão endurecido, você não tem esperança nenhuma de mudança, não há esperança nenhuma de melhora. Isso é terrível, que a pessoa fala assim: minha família não tem jeito. A palavra bate, mas não entra. É beira do caminho, Satanás rouba tão, não dá tempo nem de chegar no carro, já tem murmuração, não dá tempo nem de chegar em casa, já tem briga. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é poderoso para passar um trator de fogo e fazer essa palavra mudar. Então, meu irmão, pode ser uma semente de beira do caminho. Você fala assim: meu Deus, pastor, mas a palavra não consegue entrar no coração do meu filho, a palavra não consegue entrar no coração do seu esposo, da sua esposa, a palavra parece que não entra, Satanás rouba. O que eu faço? Continue semeando a palavra de Deus. E vamos ver quem vai ganhar isso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, meu irmão, nós temos que semear. Uma vez um professor meu de seminário, ele falou assim: o reino de Deus é feito de esbanjo. Você já viu aqui? 75% da semente é perdida, irmão. Beira do caminho, pedra, espinho. 25% é boa terra. O reino de Deus é feito de esbanjo. O nosso Deus esbanja. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu escutei esse versículo que você falou dentro do carro ontem. A pregação é feita para muitos, mas Deus vai escolhendo. E a gente vai continuar fazendo o quê? Continuar pregando. O que eu continuo? Continuo pregando, continuo orando, continuo ensinando, continua crendo que Deus é poderoso e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que mudou a tua vida, vai mudar a vida dessa pessoa que você ama também. Então nunca desanime do poder da palavra de Deus. Hoje nós temos um monte de valores, irmãos. Nós temos que ser educados, amáveis, mas nós vamos continuar crendo que família é o projeto de Deus do jeito que está na Bíblia. Casamento é homem com mulher. Sim ou não? Casamento é um homem e uma mulher. Quer fazer diferente? Faz. A pessoa tem liberdade. Mas ela não vai ser feliz. Porque não é o projeto de Deus. Sexualidade, Deus criou para ser feito dentro do casamento. Fez de qualquer maneira, é livre, pode fazer. Só não vai ter paz. Só não vai ser feliz. Se a pessoa quer ser feliz, tem que ser do jeito de Deus. Se a pessoa quer viver uma vida de paz, nós temos que viver o modelo de Deus para a nossa vida. E você pode olhar para dentro da tua família, olha para dentro da minha, e a gente fala: Senhor, isso aqui não está do jeito que a tua palavra prova, mas o Senhor entra com misericórdia. Que a nossa casa, a nossa família venha se converter à tua palavra. Amém, igreja? Tratar todo mundo com amor, com carinho. A igreja é lugar de amor, é de graça, de misericórdia. Agora, eu e você, nós não mudamos ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. E há um tal de livre-arbítrio que Deus deu no coração do homem, que o homem também tem que se quebrantar e se render. Deus não arromba a porta de coração de ninguém. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. E o que a gente vai continuar fazendo? Continuar orando. Satanás está fazendo o trabalho dele, irmãos. Crente, continua fazendo o teu trabalho. Amém, igreja? Então nós precisamos sempre, irmãos, todas as épocas, todas as sociedades, desde a época do Império Romano até hoje, e vai ser até a volta de Jesus,
é isso e aquilo. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. E prega a tempo e fora de tempo. Faz a obra de um evangelista, é o que diz a palavra de Deus. E é isso que a igreja tem que fazer. E nós vamos crer. Irmãos, tem hora que eu fico tão feliz, que eu escuto testemunho de vidas sendo mudadas, de vidas sendo transformadas, pessoas abandonando o pecado. Irmãos, a palavra de Deus continua tendo poder, o Espírito Santo continua trabalhando na vida da igreja. Amém, amados? E eu quero deixar também aqui, nesse primeiro ponto, 1 Pedro 1, 23 e 25. Depois eu vou acelerar mais. Irmãos, tem hora que, você já viu, imagine você plantar uma coisa debaixo da terra, tipo batata, aipim. A pessoa que é leigo, que não entende nada, ele olha e fala assim, não tem nada plantado aí. Daqui a pouco tem batata, tem um monte de coisa. Eu quero dizer para você o que é a palavra de Deus. Pois fostes regenerado, aqui quer dizer nasceu de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne, falando do ser humano, é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ponto 23, por favor. Eu só queria lançar aqui uma palavra aqui, que está aqui, que é profética para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja. Repete comigo assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Você sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Deus é uma semente que não estraga. Eu creio, não entendo muito de semente, mas deve ter semente que deve ter prazo de validade. Tem semente que estraga, mas a semente da palavra de Deus não estraga. Satanás pode jogar entulho, pode fazer o que for, a semente vai arrebentar tudo que está em cima e vai vir à tona. A semente da palavra de Deus vai vir arrebentando tudo. Eu estou te dizendo, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai quebrar tudo. Tudo que já botou na frente, ela vai sair quebrando tudo no tempo e na hora de Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Segundo, não permita que as provações da vida te afastem das promessas de Deus. O versículo 13 diz: e caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esse não tem raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Irmãos, é interessante que a escola bíblica está estudando sobre Jó. Glória a Deus que a gente não é Jó. Jó foi provado de uma maneira tão violenta, irmãos. Glória a Deus que a gente não é Jó. E aqui Deus nos livre e nos guarde de provações. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes, às vezes tem testes na vida do crente. Quem é que nunca passou por um teste? E alguém já disse que quando o professor aplica o teste, o professor fica em silêncio. O professor ensina, mas na hora da prova o professor fica quieto. E muitas vezes quando a gente está sendo provado, parece que Deus está quieto, mas é a hora do teste. É interessante que Deus virou para Satanás e falou assim: tu tem visto meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que desvia do mal. Satanás falou assim: mas tu somente dá tudo para ele. Deixa acontecer isso para ver se ele não nega o Senhor. E Deus falou assim: pode. Irmãos, tem hora que a gente não sabe coisas que acontecem na nossa vida, mas uma coisa eu sei: Deus aposta em você. Deus apostou em Jó, e Deus aposta em você. Deus confia em você, meu irmão. Deus falou assim: não, esse daí eu salvei, esse aí eu selei com o meu espírito. Ele pode ter lá uns momentos de tentação, de fraqueza, mas ele me ama. Ele sabe a casa do Pai. Ele me conhece. Ele não vive sem a minha presença. Então, meu irmão, na hora das provações, que Deus nos guarde, Deus nos livre,
mas você tem que lembrar que tem promessa. Fala comigo assim: tem promessas de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, tem promessas de Deus para a sua vida. Muitas vezes tem pessoas que querem viver um milagre, mas para viver milagre tem que criar circunstância de milagre. E muitas vezes a gente não quer a circunstância do milagre. Mas eu quero dizer para você que está vivendo um momento difícil de provação. A palavra de Deus diz que aquele que não tem raiz, ele se desvia nessa hora. Mas isso não vai acontecer com você, porque você tem raiz, você vai ficar firme, você vai ser provado e aprovado e vai vencer para a glória de Deus. Dá mais um aplauso ao Senhor. Você vai dizer que está acordado aí. Então, meu irmão, o crente pode ser provado. Mas aqui está dizendo que aquele que não tem raiz, ele desvia. É pessoas que às vezes vão para a igreja e falam assim: não, agora vai dar tudo certo. Agora só vitória. Nós sabemos que a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, irmãos, aqui não é o céu. Tem hora que a vida do crente é tão boa que a gente pensa que o céu é aqui. Eu quero te lembrar que o céu não é aqui. Mas não deixe que provações, que lutas venham te privar de você viver das bênçãos de Deus. Você já viu pessoas que às vezes sobem aqui e contam o testemunho? Passei por isso. Na hora de contar a vitória, todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer ser José, governador do Egito, mas ninguém quer passar pelo caminho de José. Não é verdade? Todo mundo diz: não, eu quero ser José, o governador do Egito. Mas vem cá, tu vai ter que passar pelo caminho dele. Quanto você quer ser, às vezes, um homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Há um funil de Jeová, como diz um amigo meu. Há uma peneira de fogo. E tem hora, meu irmão, que eu vou ser sincero para os irmãos, já passei poucas e boas. E pela misericórdia eu estou aqui. Você já passou poucas e boas, né? Mas você está aqui, adorando a Deus. Amém? Terceiro, não permita que os prazeres da vida te afastem do crescimento espiritual. Versículo 14. Diz assim: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, alguém já brincou, disse que Satanás, quando não pega o camarada embaixo, ele pega lá em cima. Quando Satanás não consegue destruir alguém no fracasso, ele quer destruir a pessoa no sucesso. E você sabe que muitas vezes o sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso intelectual, sucesso de beleza física, pode ser uma desgraça muito grande na vida da pessoa. Sucesso ministerial. Muitas vezes o sucesso te mata. Muitas vezes, tem um amigo meu que ele costuma dizer, que ele fala assim, que se dinheiro desviasse crente, Satanás ia fazer todo mundo rico, Wesley. Irmão, dinheiro não desvia crente. Mas dinheiro e poder mostram muitas vezes o que está dentro do coração da pessoa. Alguém já disse: quer ver quem é uma pessoa, dê dinheiro e dê poder para ela. Você vai ver quem é aquela pessoa. E nós temos que ter esse cuidado. Irmão, você quer ver um camarada aqui, porque, vamos ser sinceros, na hora da dor, da provação, alguém já disse que avião em turbulência não tem ateu. Até o ateu chama Deus. Mas tu quer ver o camarada ser mesmo bênção? É o camarada que veio para a igreja hoje e fala assim: pastor, eu estou com saúde, mas eu vim no culto. Pastor, eu não estou com endividamento não, pastor, mas eu vim no culto. Pastor, não tem ninguém lá em casa doente não, mas eu vim do culto. Você veio para agradecer, você veio para adorar, você veio para buscar, você veio para mostrar que você reconhece que você já não teve nada, tem hoje, mas Deus continua sendo a tua vida. Isso não se tornou um bezerro de ouro. Você não adora a tua profissão, você não adora o teu estilo de vida, você continua adorando a Deus. Mas tem gente que não pode ter, irmãos. Tem gente que não pode receber bênção.
Tem até história. Senhor, me dá uma moto, põe para a igreja. Ganhou a moto, nunca mais foi no culto. Senhor, me dá isso e tal, e depois nada. Aí a bênção vira um problema na vida da pessoa. Irmãos, aqui está dizendo que tem hora que são provações, irmão, mas tem hora que são bênção. A bênção não deixa mais você adorar a Deus. A bênção não deixa mais você buscar a Deus. Você já parou para pensar, eu agora? Eu pastor, 20 anos, eu já li a Bíblia toda. Já estou 20 anos na igreja. Irmãos, eu quero ter mais fome e sede de Deus do que nunca. Porque ou você cresce ou desce, não tem estacionamento, meu irmão. Não tem estacionamento no mundo celestial. Ou você está crescendo, porque aqui está dizendo, você já parou para pensar o que esse versículo 14 diz? Olha só, porque aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, no correr dos dias, foram sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Irmãos, bênçãos não deixou a pessoa viver o potencial todo que ela tinha que viver para a glória de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero amadurecer, crescer espiritualmente. Eu oro, irmãos, para Deus prosperar, abençoar a igreja em tudo, meu irmão. Eu oro para Deus te dar saúde, para Deus te dar provisão financeira. Eu oro para Deus te dar tudo na tua vida. Mas, meu irmão, a fé em Jesus tem que estar em primeiro lugar. A adoração a Deus tem que estar em primeiro lugar. Você não pode colocar nada no lugar de Deus. Tem uma eventualidade ou outra devido ao trabalho, profissão. Irmãos, tem gente que a escala dele não pode permitir ele estar aqui hoje. Quem sabe ele está assistindo agora. Eu lembro que quando eu trabalhava, irmãos, eu lembro de eu fazer entrega, de eu passar em porta de igreja, escutar o hino e eu chorar. Eu dizia, eu queria estar lá dentro, mas eu não podia, devido à minha profissão. Eu sei o que é isso. Mas eu só quero que hoje, em nome de Jesus, meu irmão, a prosperidade não vai te afastar do Senhor. O favor de Deus não vai te afastar. Você vai ser grato, você vai ser um mordomo de Deus, e você vai cada dia continuar dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu vim orar por quê? Senhor, eu não estou precisando de nada, eu só vim aqui para dizer que eu te amo. Amém, igreja? 4, terminando. Ouça e persevere na palavra de Deus. Vai frutificar. Vai frutificar. Olha o que diz o versículo 15. E aqui caiu em boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e esse frutificam com perseverança. É muito bonito, irmãos, a gente poder acompanhar uma história de vida e a gente ver a graça de Deus na vida da pessoa. A pessoa, cada dia que passa, ela se torna um ser humano mais abençoado. As dores, as lutas não afastam aquela pessoa de Deus. As bênçãos, a prosperidade não afasta aquela pessoa de Deus. E ela continua firme na presença do Senhor. E ela continua lutando pela sua família. E o que ela mais quer é ver sua família no céu. O que ela mais quer é ver a salvação da sua família. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para vir à frente, por favor. Irmãos, família aqui fala sobre semente, tipo de solo. Irmãos, eu nunca esqueci de uma palavra que estava no livro do evangelista D.L. Moody, que ele dizia o seguinte: se é beira do caminho, o chão está duro, e você acha que não tem como mudar a tua família, a sua vida, aí ele falou assim: o trator de fogo do Espírito Santo. Se tem espinhos aí que estão querendo atrapalhar, de provações, que o Senhor venha meter fogo nesses espinhos, e você já começa a sentir, escutar pela fé o barulho do estalo desses espinhos queimando, e a tua vida sendo firmada na presença de Deus, apesar da provação. E se tem coisas aí, trabalho, que estão te sufocando, é hora de lembrar de prioridade. Essa semana passada eu li um livro de um pastor, que ele falou o seguinte:
ele falou o seguinte, que ele não tinha tempo para nada. A vida dele estava tão cheia, e de repente ele deu uma pane. E aí ele virou para a igreja e falou assim: irmãos, eu vou ter que fazer, como é que fala? Tratamento psicológico, como é que fala aí? Me ajuda aí a palavra. Terapia, 3 vezes por semana. Irmãos, ele arrumou tempo. Ele arrumou tempo. Ele arrumou tempo na hora. Tem hora que a gente fala assim: não, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para minha vida devocional. Eu não tenho tempo para ir no culto. Eu não tenho tempo de ganhar alma para Jesus. Você já parou para pensar que as coisas ruins pegam o tempo da gente assim, sem pedir licença? João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E se nós queremos viver uma vida abundante, irmãos, a igreja é lugar de viver discipulado. A igreja é lugar de dizer: opa, eu encontrei o caminho da salvação. Eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu sou um privilegiado. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Minha família é alcançada pela graça de Deus. Nós queremos ver nossos filhos bem, prósperos, mas nós queremos ver a nossa família na presença do Senhor. Você pode ficar em pé. O que é a Bíblia para você? Você ainda acredita na palavra de Deus? Você ainda acredita? Vamos ficar em pé. Alguém apaga a luz ali, por favor. Nós já vamos terminar. Você já viu aquele ditado? Tem gente que dá o peixe, outros dão a vara para pescar. Essa mensagem aqui não é uma mensagem de te dar o peixe. Eu não estou te dando o peixe, eu estou te dando a vara para pescar. Eu não estou te dando um segredo, eu estou te dando o caminho da busca. O Senhor está dizendo aqui, olha o que Jesus falou, irmãos. Versículo 10: respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a família de Deus. O evangelho da graça do Senhor nos alcançou. Eu e minha esposa agora há pouco passamos novamente num bar lá fora na cidade, cheio de motoqueiro, cheio. Aí eu falei assim: algum deles convidaram algum amigo para vir aqui? E a pergunta é: nós crentes convidamos alguém para vir na igreja? Eu não esqueço uma vez o irmão Arthur, né, Arthur? Você lembra uma vez que você até se emocionou aqui, que você falou que não lembrava da última vez que tinha chamado uma pessoa para vir na igreja? Nós cremos nisso aqui? Nós cremos nisso aqui? Nós cremos? Você continua crendo? Porque hoje, irmão, tem tem igreja para todo gosto. Tem igreja aí que é para poder paparicar o líder. Tem igreja aí para você dizer que é a mais top, a mais moderna. Eu quero ser parte da verdadeira, da igreja de Cristo. Eu não quero ter mensagem bonita, eu quero ter mensagem de verdade. Eu quero pregar a verdade, eu quero pregar a palavra de Deus. Se gostar, gostou. Se não gostar, volta semana que vem, que vai ter mais. Uma vez um pregador novo virou para o Spurgeon, um grande pregador, e falou assim: pastor, eu estou pregando evangelho, mas ninguém está se convertendo. Ele falou assim: meu filho, continue pregando evangelho até eles gostarem. Continua pregando. Família salva. Família, irmãos, nós somos uma igreja de Jesus. Você é sal da terra, luz do mundo. Você sabe onde Jesus está? Ele está à destra do Pai, mas Ele está no meio da igreja. Ele está andando no meio dos castiçais.
Ele anda no meio ele é o candeeiro do meio da igreja, ele mexe no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. Se apega a essa palavra, volta para a tua devocional, volta para a tua vida de oração, volta a confiar, volta a crer, volta a acreditar no impossível, volta a sonhar. Tem pessoas aí, irmãos, que não chegaram no ponto de maturidade espiritual. Deus ainda tem dons espirituais para derramar na tua vida. Deus tem frutos ainda para amadurecer na tua vida, no teu caráter. A pior coisa, irmãos, que tem é quando você chega diante de uma pessoa muito rica e você às vezes despreza. Você já viu aquela história do homem que era construtor? Vou terminar aqui. Ele fazia muitas casas para um homem muito rico e já não aguentava mais, estava sem paciência. Aí o patrão falou assim: não, faz só mais essa. Você já conhece essa história. Ele falou assim: eu vou fazer tudo de qualquer maneira. Ele não fez igual ele fazia. Ele falou: está pronto? Aí o patrão pegou a chave e falou assim: toma, essa casa é tua. Essa casa é tua. Irmão, você não sabe a hora que o céu está olhando para você. Você não sabe a hora que Deus vai passar, né, Wesley? Aquele cavalo selado. José estava perdido. Os irmãos estão em Siquém. Ele poderia voltar: pai, não achei. Não, mas aí falou: não, eu fui lá, acho que para Dotã. E ele foi atrás e ali Deus mudou a vida, a história dele. Um culto igual hoje aqui, irmãos dobrando aqui, ó. Teve gente hoje aqui que botou até nariz de palhaço, né? Gente que fez de tudo para tu poder chamar a tua atenção. Deus fez de tudo hoje aqui. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Lembra, a semeadura é o mundo, a semente é a palavra de Deus, mas a terra somos nós. A terra é a nossa vida, é a nossa família. Creia que o Senhor vai fazer um jardim regado. Creia que o Senhor vai fazer uma obra extraordinária. Começa a profetizar, meu irmão. Começa a crer. Não diz: esse chão está duro, não tem jeito. Tem jeito. Não diga que os espinhos vão te destruir, porque não vão. Há um Deus mais poderoso. Não diga que o mundo vai te seduzir e você não vai ter tempo para Deus. Ele é prioridade na nossa vida. E coisas extraordinárias Deus está fazendo e há de fazer. Quem crê diz. Você pode dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor? Amém? Vamos cantar para a gente encerrar o culto. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus,
por esse culto hoje, chamado culto da família. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, de cada vida, cada família, aqueles que estão nos hospitais nesse momento. Lembramos aqui da Maitê, que o Senhor venha estar abençoando a saúde dela, do Mateus, da Natiele. Lembramos, meu Pai, de demais que se encontram hospitalizados. Deus Todo-Poderoso, venha abençoar a vida espiritual, material, todas as áreas da vida do Teu povo. Mas, Senhor, acima de tudo, traz um avivamento, traz um renovo na alma, um renovo no espírito. Nos ajuda a se apegar à Tua palavra da verdade. Nos ajuda, Senhor, a consagrar a nossa vida nas orações. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, meu Pai. Muito obrigado que o Senhor Deus, que não há impossíveis, não há chão batido, não há coração duro que o Senhor possa mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Não há espinhos, meu Pai, não há pedras, não há nada que possa impedir a nossa busca, a adoração do Senhor. Então, meu Pai, hoje que o Senhor venha estar rompendo barreiras, quebrando limites aqui na vida de pessoas, abrindo uma janela, abrindo o norte, um novo direcionamento de comunhão, de adoração, de vida espiritual, de visão, meu Pai. Que a pessoa pare de olhar para essa situação, meu Pai, como algo acabado. O Senhor que dá a palavra final, e o Senhor Santo de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tem todo o poder, e a Tua palavra é essa palavra, Senhor, que é uma semente incorruptível. Ela vai vir quebrando tudo, ela vai vir, meu Pai, ela vai brotar. Ela foi semeada, ela vai brotar. Essa pessoa vai confessar Jesus, essa pessoa vai pedir batismo, essa pessoa vai pedir reconciliação, essa pessoa vai voltar, porque a palavra, ela é incorruptível, ela é poderosa, é a palavra do Senhor. Faz a obra, Senhor, e nós vamos dar glória. Faz a obra, Senhor, e nós vamos dar aleluia. Nós queremos assistir esse espetáculo da graça de Deus. O Senhor trabalhando, não nós. O Senhor, o Espírito Santo trabalhando, e nós assistindo e glorificando. Aleluia. O Senhor não mudou, a Tua palavra não mudou. E nós queremos isso, meu Pai. Que a glória do Senhor seja mostrada, manifestada. Presença e manifestação. 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 Presença e manifestação da Tua glória. Presença e manifestação da Tua glória. Presença e manifestação do Teu poder. Presença e manifestação da Tua grandeza. Presença e manifestação do Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Tem que terminar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo, que está trabalhando na igreja, hoje e para sempre. E o povo que crê, diga, dá mais um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Boa semana, Deus os abençoe.